E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. E hoje é dia de Palmeiras, galera. Palmeiras versus Novo Horizontino, jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Esse jogo vai acontecer na Casa do Verdão, na Arena Barueri, às 20 horas. Tô deixando aqui para vocês o troca de passes, falando tudo sobre essa partida e também trazendo uma provável escalação do nosso Verdão para o jogo de hoje à noite. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Só, o Abel Ferreira e o Enderson Moreira, né? Abel técnico do Palmeiras, Enderson técnico do Novo Horizontino, participaram hoje de um evento na Federação Paulista de Futebol, especial, né, para a final do Paulistão, que acontece amanhã, o primeiro jogo, na Arena Crefisa Barueri, na Grande São Paulo, e falaram em entrevista coletiva, a gente mostra trechos para vocês agora. Procuramos estar equilibrados, já te disse, não são as derrotas nem as vitórias que me definem, é aquilo em que eu acredito, é no nosso esforço, é no nosso trabalho, é na nossa persistência, é perceber que o mais difícil não é chegar, o mais difícil é ser consistente naquilo que se faz e para que isso aconteça é preciso muita exigência, muito trabalho, muita cobrança uns dos outros, de forma respeitosa, porque é assim que eu gosto de fazer dentro do Palmeiras, com os jogadores comigo, com a direção comigo, com os departamentos, é assim que funciona, com respeito, mas a cobrarmos os máximos uns dos outros, porque só assim é que tu consegues estar tanto tempo de forma consistente. E depois, mais uma vez, o trabalho que nós temos vindo a fazer ao longo destes anos, não só de ganhar, mas de reformular o elenco, de reformular processos internos, de reformular também mesmo a nossa forma de jogar para que todos se sintam motivados dentro do clube, mas este é o nosso propósito, é para isso que nós estamos aqui, é para dar o nosso melhor, para poder estar nas decisões, e como disse o treinador adversário e o nosso árbitro do primeiro jogo da final, é um momento de festa, de alegria, de prazer e acima de tudo que sejam dois grandes jogos de final, está bem? Confesso para você que é muito surpreendente para todos nós a chegada à final, pela qualidade da competição, pela qualidade das equipes que nós enfrentamos. A gente tem muita noção disso, entendeu? Mas eu não canso de enaltecer os atletas, a forma com que eles conseguiram assim, em tão pouco tempo, porque a gente passou por uma grande transformação. São mais de 18 saídas, acredito que umas 20 chegadas em um espaço de tempo muito curto, né? Nossa reapresentação foi em dia 17 de dezembro, com apenas 9 ou 10 atletas. Os demais foram chegando. Nós só tivemos todo o grupo à disposição a partir do dia 3 de janeiro. Então, assim, foi um trabalho que deu uma liga muito rápida. Assim. A gente manteve do ano passado para esse ano uma espinha dorsal, atletas que são referências no clube, e fomos buscar atletas que a gente enxergava, que tinham características e possibilidades que pudessem nos auxiliar dentro da ideia que eu tenho de jogo, mas também que fossem atletas que servissem para a equipe do Grêmio Novo Horizontino no decorrer da temporada, porque a gente sabe que o treinador, às vezes, não tem a condição, né, de fazer um trabalho tão a longo prazo, né, como acontece com o Abel, que é um exemplo para todos, né, daquilo que a gente pensa que é muito importante, né, essa sequência diante de uma equipe. Tá aí, Enderson Moreira e Abel Ferreira falando sobre a decisão do Campeonato Paulista. Olha, um detalhe sobre o Novo Horizontino, né? Um dos principais jogadores do Novo Horizontino é do Palmeiras, que é o Rômulo. Está emprestado do Palmeiras para o Novo Horizontino, né? E para escalar o Rômulo, o Novo Horizontino tem que pagar uma taxa de R$1 milhão em cada jogo. Ou seja, se ele quiser escalar o Rômulo nas duas finais, teria de pagar R$2 milhões ao Palmeiras, né? E Novo Horizontino não deve se paga fazer. E ganha, tá beleza. Agora, se paga e perde, aí complica, aí vem né? aquele caso do Rodinei no Isso, Inter, contra né? o Inter, né? Olha só, vamos colocar aqui os campinhos com Mas as o Mansur prováveis... tem uma ideia boa pra isso aí, viu? Qual é a ideia, meu Deus? É verdade. Eu tava pensando, Fala aí, não sei se qual só é? falei que era fazer um acordo com o Palmeiras. Eu escalo,
Se eu perder a final, no caso do Novo Horizontino, não fez diferença para você, Isso. tudo bem, não preciso pagar. Se eu ganhar, eu tiro pago. do prêmio do campeonato e pago. Aí, a alternativa, a solução tá dada aí pro pessoal lá de Novo Horizonte, para poder escalar o Rômulo contra o Palmeiras tem o Palmeiras. direito também de privilegiar o aspecto técnico tem. preferir que ele não jogue. É isso. De qualquer forma. A gente tem o campinho aqui do Palmeiras com a provável escalação. Não deve ter nenhuma novidade em relação ao time que jogou contra o São Paulo, por exemplo. Olha só. Carlos Miguel no gol, Kelvin na direita, Gustavo Gomes e Murilo zagueiros, o Piquerez na esquerda. Andreas Pereiras, Marlon Freitas, Alan Maurício, Flaco e Vitor Roque. Esse o Palmeiras que tem sido escalado com bastante frequência pelo Abel Ferreira, né? A gente já tem quase um retrato do time aí. Eu não sei se é essa a ideia, mas com um aspecto curioso que não se forçou a situação para o Arias imediatamente ser um titular. Eu acho que o Abel está deixando as coisas acontecerem natural, naturalmente. Né, em algum momento alguém sai, bem. algum problema de suspensão, ele entra e o campo começa e a coisa acontece naturalmente. Ele não está atropelando e aí, ao mesmo tempo, ele mostra muita confiança em quem já estava, né, que tem sido base do time. Mas hoje, claramente, esse é o time, né? Esse é o time. E mantém um ambiente competitivo, né? Todo mundo agressivo. Você vê o Maurício está super bem. A gente sempre falou que também, né? O problema não é por causa dele estar mal ou não, da gente falar, às vezes, de colocar... O Arias acaba se impondo em algum momento. Sempre que ele entrou, o Maurício foi muito bem no jogo. Foi muito bem. Foi um dos principais jogadores do Palmeiras contra o São Paulo. Vamos colocar também o campinho do Novo Horizontino, né? Com esse desfalque do Rômulo, né? O Rômulo vai até aparecer ali no campinho, mas ele só vai jogar se o Novo Horizontino pagar a multa. Olha só, o time... Aí, ó, esse é o time que tem sido escalado como titular, né? O Jordi no gol, ex-Vasco, né? Alvarinho, ex-Guarani. Aliás, os dois laterais são ex-Guarani, né? Isso, passou Alvarinho na direita, o argentino. Dantas e Patrick, os dois zagueiros. E o Mike na lateral esquerda. Leonaldi, Oyama e Matheus Bianchi, os volantes ali, né? Com o Rômulo mais à frente. O ótimo Robson e o Vinícius Paiva, que é jogador de velocidade, né? Um driblador, jogando na frente. Então, caso o Rômulo não jogue, né? Tudo indica que não vai jogar. O Henderson vai ter que escalar um substituto, mas é um time muito bem montado. E o Dantas é o jogador que está sendo cobiçado aí no mercado. Muita gente querendo levar o jogador do Novo Horizontino, Mansur. Mas é uma final que eu acho que tem tudo para ser equilibrada, viu? Um jogo duro para o Palmeiras. Porque muita gente olha, Palmeiras e Novo Horizontino, óbvio que vai dar Palmeiras. Esse time do Novo Horizontino, claro que as situações são diferentes, a primeira fase e tudo mais, mas o Palmeiras não estava com o time todo reserva, não. E foi a Novo Horizonte e tomou 4 do Novo Horizontino, 4-0. Esse time ganhou do Corinthians e ganhou do Santos. E não é pra brincadeira, venceu todos os jogos lá no Jorge Ismael de Biasi em Novo Horizonte. Não empatou nenhuma partida sequer nesse campeonato paulista. Vamos ver como é que vai ser. Melhor campanha no geral. Isso, melhor campanha, por isso vai decidir em casa. Primeiro jogo lá na Arena Crefisa Barueri. Jogo, eu acho que vai ser duro, Mansur. Não vejo como babada não pro Palmeiras. Não, e se você pensar o Paulista tem essa questão, tem a final em 2 jogos, né? É que a gente estava na semifinal ainda no fim de semana passada. É um dos poucos, talvez o único estadual com jogo nesse meio de semana, né? O Palmeiras, em outros momentos, se acostumou a ter a possibilidade, até quando precisou reverter finais, de jogar a segunda em casa. Isso. Dessa vez, não. Ele vai a Novo Horizonte fazer o segundo jogo. E o Novo Horizonte tem uma característica de um time que vai para o jogo, né? Corajoso. Um time corajoso, né? Um time que vai entrar para apenas defender. Um time que tem uma saída muito boa com os homens de frente. O Robson faz um... O fato de se defender muito bem não tem nada a ver com ser um time retranqueiro ou coisa, pelo contrário, eles marcam muito bem, né? Nessa média, baixa e tudo, mas eles têm feito muito gol. E pressionam muito também, quando precisa, pressionam muito a saída do adversário, foi assim contra Santos e Corinthians, e se chegou na dificultando demais a saída dos dois. Assim, e o Robson é o artilheiro do campeonato, Isso, né? artilheiro do campeonato. 7 gols, o Rômulo tem 5, é o vice-artilheiro, junto com outros jogadores, não vai poder jogar. O time que jogou nos 4-0 em Novo Horizonte era um time mexido, mas tinha Alan, tinha Veiga, né? Flaco Lopes,
Piquerez, Murilo, Gustavo Gomes, Kelvin. Vários titulares. E o Marlon Freitas entrou no segundo tempo. Aliás, deixa eu fazer um elogio aqui à diretoria do Novo Horizontino, porque é muito comum e seria muito cômodo para a diretoria do Novo Horizontino levar esse jogo para outro lugar. Para o Morumbi, por exemplo, levar para Ribeirão Preto, que tem um estádio que tem grande capacidade, levar para Campinas, no Brinco de Ouro, qualquer lugar. E a diretoria não, optou pela parte técnica do jogo, que é ganhar o título. Por isso, vai fazer o segundo jogo na sua casa, diante da sua torcida que apoiou o time ao longo de todo o campeonato. Né? Então, parabéns à diretoria do Novo Horizontino por não ter se vendido. Eles era muito fácil construíram a possibilidade de fazer uma big de uma história, cara. E era a chance para fazer uma renda alta, né? E eles optaram pelo lado técnico do jogo e privilegiar os seus jogadores. Segunda vez que o Jorge Mel de Biasi recebe final de Campeonato Paulista. Recebeu lá em 90, né? Na final caipira. Mas ali o primeiro jogo, né? Isso, a final foi lá em Bragança Paulista. E vale lembrar, né? Sempre a ressalva, né? O clube, o escudo é o mesmo, o uniforme é parecido, o estádio é o mesmo. Os dois são Novo Horizontino, né? Mas o outro é do Grêmio Esportivo Novo Horizontino. E aí tem até a data, né? Isso. A data da fundação, é 2010. Clube atual. Na teoria são times diferentes, mas acaba juntando tudo aí no mesmo balaio, né? Quantos treinadores o Palmeiras teve, o Flamengo teve no período Abel Ferreira, Mansur? 9. É isso, a gente vai mostrar agora. O nono virá Ele agora, é o nono agora. A gente tem essa ilustração para mostrar. Olha só para vocês terem uma comparação, tá? O Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020. De lá para cá, o Flamengo teve 8 treinadores. Agora, o Leonardo Jardim será o nono. Teve Rogério Ceni, um aproveitamento de 63%. O Renato, que tem o melhor aproveitamento entre todos, 73%. Estatisticamente é o melhor aproveitamento. Paulo Souza, 67%. Dorival, 67%. Vitor Pereira, que tem o pior, né, 58%. Sampaoli, 61%. Tite, 64%. E o Felipe Luiz, que tem o segundo melhor aproveitamento, 70%, mas é claro, ficou mais tempo, né? Conquistou 5 títulos e se despede com esse número, né, muito bom de 70% de aproveitamento dos pontos. A Leila Pereira, a gente sabe da rivalidade que tem entre Palmeiras e Flamengo aí nos últimos tempos. A Leila Pereira fez uma postagem que pareceu ser uma provocação ao Flamengo. Olha só, ela tira uma foto ali sentada num belo sofá na academia de futebol, dizendo: em nossa academia de futebol oferecemos tranquilidade para nossos profissionais trabalharem. Quarta-feira começa a grande final. Avante palestra. Parece uma cutucada ou não, Mansur? Não, é uma cutucada. Claro que é uma cutucada, não tem nenhuma dúvida. Eu acho desnecessário. Acho que cada clube com seus problemas e deixa o adversário em paz. Eu não gosto. Do ponto de vista institucional, eu acho que é desnecessário, não acrescenta outra coisa, mas, enfim, também não tem violência nenhuma aí. Vamos em frente. Pelo nível de relacionamento, assim, né, teve uns momentos aqui, ela falou: não vou perder essa chance, né, tipo assim. Eu só impliquei com a foto, você sabia? Por quê? Eu acho que é uma coisa minha, não sei. Eu não consigo olhar para... Gostou da pose da Leila? Não é isso. Atrás da Leila tem um guarda-sol que tá... Isso, tá fechado o guarda-sol. Eu não consigo... Parece um fantasma. Exatamente, eu não consigo não olhar para fora. Caraca, eu não tinha reparado, capuz, velho. O capuz e a cara escondida. Uma coisa... É verdade. Se fosse sexta-feira 13, ia ficar pior, cara. Eu não consigo Caraca, eu não tinha fixar na reparado, Leila a não. imagem da foto. 7ª final seguida, isso é impressionante. Decisões do Campeonato Paulista desde 2020. Palmeiras foi campeão em 20, com o Corinthians vice, perdeu a final para o São Paulo em 21, ganhou do São Paulo em 22, bateu o Água Santa em 23, derrotou o Santos em 24 e perdeu para o Corinthians em 25. Em 2026 tem o Novo Horizontino. O que é interessante é a 7ª final seguida do Palmeiras, e olha como o adversário mudou, né? Quem teve mais? Corinthians e São Paulo, que foram 2 vezes, ganharam uma e perderam uma para o Palmeiras. E o que me chama a atenção, Elton, não é que isso mostra como o time é bom, como o Abel é grande treinador, mostra como o time não perde a fome de conquista, porque a gente está pegando um período em que o Palmeiras ganha Libertadores, ganha Copa do Brasil, ganha Brasileiro, poderia tratar o estadual como ali uma coisa menor, uma preparação, não, eles vão para o embate e chegam à decisão e chegaram a mais uma. O que esse Novo Horizontino ameaça o Palmeiras, o que esperar desse grande jogo final do Paulistão?
Só que o Paulistão ganhou uma conotação maior na temporada do Palmeiras por conta do ano passado, né? O Palmeiras já não conquista um título desde 2024, então tem essa questão de ter passado 2025, perdeu o Paulista, né? Chegou à decisão, mas perdeu o campeonato para o Corinthians, perdeu a Libertadores, não conseguiu ser campeão brasileiro. Então é uma equipe que ficou no meio do caminho na Copa do Brasil, contra o Corinthians também. Então é uma competição que acaba criando esse peso para o Palmeiras. E o peso fica ainda maior quando você não tem do outro lado um rival direto, né? Você não tem o São Paulo, você não tem o Corinthians ou o próprio Santos. Dois desses times ficaram no caminho para o Novo Horizontino. E por isso é um time que merece respeito. É uma equipe que terminou a primeira fase com a melhor campanha, manteve isso nos mata-matas, né? Vencendo no tempo normal Santos e Corinthians, e por isso chega com vantagem de mando nesse confronto de 2 partidas contra o Palmeiras. Mas a gente já falou aqui, né? O próprio Anderson Moreira sabe disso. Talvez se o confronto fosse de 90 minutos, esse confronto seria um pouquinho mais equilibrado. Seria um pouco mais complicado, como foi a semifinal, como foi o jogo de quarta de final contra o próprio Santos. Então a gente sabe que isso encurtaria a distância do favoritismo. Mas 180 minutos, você tendo a possibilidade de decidir em 2 jogos, o Palmeiras é sim favorito. O Novo Horizontino assume isso, perde o Rômulo, né? Já não vai contar com o Rômulo nos próximos jogos porque não vai pagar a multa. E aí seriam 2 milhões a serem pagos para ter o jogador nas 2 partidas. Já perde um jogador que é importante, mas mesmo assim é uma equipe que cede poucos espaços, é um time que sabe muito bem fazer transição rápida, é uma equipe que não deixa seu adversário confortável no seu campo de defesa, né? Circular a bola como muitas vezes gosta o Palmeiras. Então vai ser um adversário difícil. Vejo o Palmeiras favorito. Eu acho que o Paulistão não é o campeonato mais importante para o Palmeiras na temporada. Mas se tornou, Felipe, para tirar esse jejum, para quebrar um pouco esse tempo sem levantar uma taça. Porque, como você falou, é uma geração acostumada a levantar taças. E quando se passa uma temporada inteira sem isso acontecer, as coisas começam a criar um desconforto. E para evitar um desconforto maior, o título paulista pode dar também esse alívio para a sequência da temporada. Vamos agora com destaques do noticiário, mercado da bola, time se reforçando. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!